Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o episódio número 1 do módulo 4 da série que estamos apresentando, que é Vida Abundante, uma introdução à vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre a idolatria nossa de cada dia. A história da queda do homem, descrita no livro de Gênesis, na Bíblia, começa com um convite da serpente para que o ser humano se torne idólatra. Porque justamente o convite dele é o seguinte, a argumentação é que ele convence Eva que se ela comer do fruto proibido, que Deus havia proibido ela de comer, se ela comesse, e o Adão comesse também, os dois se tornariam Deus. Ou seja, eles dariam a si próprios um lugar que Deus deveria ter na vida deles. É isso que é idolatria. Idolatria se resume ao conceito de colocar qualquer pensamento, objeto, desejo, pessoa, tanto uma coisa material quanto uma coisa subjetiva ou espiritual, ou que seja abstrata, não faz mal. Qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus, na nossa vida, na primazia da nossa vida, é idolatria. E essa foi a mensagem da serpente para Adão e Eva. Olha, coloquem-se no lugar de Deus, vocês não precisam de Deus. Infelizmente para Adão e Eva, e infelizmente para você e para mim, aquela foi a grande mentira. É por isso que a Bíblia chama Satanás de o grande mentiroso, porque a arma dele é a mentira, é o fake. Então, o primeiro fake da história é esse aí, que nós podíamos ser iguais a Deus. O que aconteceu ao longo do tempo? Bom, acho que rapidamente Adão e Eva e seus descendentes chegaram a uma conclusão não muito difícil de chegar. Pensando bem, nós não somos Deus coisa nenhuma. Por mais que a gente se coloque na posição de Deus, nós não somos Deus. Então começa-se a buscar Deus na história. Começa-se a colocar a ideia de Deus, alguém superior ao ser humano, alguém que tenha poderes maiores para controlar aquilo que nós descobrimos que é incontrolável. Por exemplo, o homem descobriu que não controla a natureza, não controla os terremotos, não controla as explosões vulcânicas, não controla secas, não controla chuvas, e por aí vai. Não controla hoje os ciclos econômicos, não controla sequer as pandemias, leva tempo. Então o homem precisa acreditar que seja possível haver alguém, ou alguma força, ou alguma coisa que controle. Hoje nós estamos inclinados na sociedade ocidental a pensar que essa coisa seja a ciência. Mas em outros países, nem tanto. E na nossa vida particular, a ciência tem um lugar muito menor do que se crê que tem, porque na realidade nós buscamos idolatrias, ídolos que nós possamos interagir com eles de uma forma que dê certo. Então, na minha vida, por exemplo, eu posso trazer para ser um ídolo meu, estendendo esse conceito do eu como ídolo, a minha vida, meu corpo, meus desejos, minha verdade, meu poder, meu dinheiro, minha família, meu cônjuge, meus valores, minha sexualidade, minha religião, minha igreja. Tudo pode virar ídolo. Na nossa sociedade, entre aspas, cristã de hoje,
nós temos um novo Deus, que é um Deus que virou ídolo. Porque não é mais o Deus que criou os céus e a terra. Veja, nós sofremos de uma fé que inverte as posições entre o homem e Deus. Nós nos interessamos em saber, por exemplo, quais os botões que devemos apertar para que Deus faça o que nós desejamos. Nós estamos interessados numa fé cristã de resultados. Ou seja, nós queremos domesticar Deus, nós queremos um Deus a nosso serviço. Isso bate de frente com quem Deus é. E não funciona. E só cria frustração. Mas nós continuamos, por exemplo, a admirar pessoas que tenham orações de poder, orações muito fervorosas. Nós cremos que essa oração traz resultados. Chamamos nas nossas horas de angústia uma pessoa com esse dom. Nós cremos em pessoas que dizem que têm a capacidade de cura, porque Deus deu esse dom especial para elas. Ou pessoas que dizem que Deus fala com eles pessoalmente, tem uma informação pessoal de Deus para dar para nós. Nós ficamos impressionados com isso, porque é um Deus que usa pessoas para fazer com que os nossos desejos sejam realizados. É um Deus, por exemplo, que não nos permite adoecer, ou sermos perseguidos, ou termos infortúnios financeiros, ou até sermos perseguidos e mortos por causa de nossa fé. Nós queremos um Deus que nos proteja de tudo isso, quando Deus diz para nós claramente que nós teremos aflições nessa vida, que Ele está conosco em todo momento, mas teimamos em criar um ídolo de Deus e não buscar o próprio Deus como Ele se revela na Bíblia. Eu estou falando para e sobre nós cristãos. Temos que prestar muita atenção sobre quem é esse Deus que nós confessamos ser o nosso Deus. Qual é a nossa percepção? Porque a idolatria do eu faz com que nos coloquemos no lugar de Deus Todo-Poderoso e colocamos lá um ídolo chamado o Deus utilitário. A forma pode ser diferente, mas a essência é sempre a mesma dos ídolos tradicionais e históricos. Verdade que hoje, na nossa civilização ocidental, nós não temos tantos exemplos de ídolos construídos de pedras ou lataria ou metais ou seja lá o que for. Não são tanto ídolos físicos, embora existam, mas não é bem esse. Nós temos ídolos hoje que são criados pela sociedade. Deixa eu contar uma historinha. Teve uma época na minha vida, quando eu era bem jovem, que eu fui para o Alasca a serviço, trabalhar no Alasca durante o inverno. Muito divertido, menos 50 graus. Aí me deu uma vontade de levar um totem daqueles esquimós, dos índios lá do Alasca, que eles faziam os totens maravilhosos, pintados, etc. Infelizmente, eu não consegui concretizar, porque eu me dei conta que os totens eram maiores e mais altos do que o apartamento onde eu morava. Então, é por isso que é difícil a gente ter ídolos hoje físicos tão bons assim, mas nós, para substituir os ídolos físicos materiais, nós temos uma gama maravilhosa de ídolos que nos são fornecidos pela sociedade que nos cerca. E é bom lembrar que essa sociedade, embora se diga que nós vivamos num ocidente cristão, o cristianismo está muito fraco, muito apagado, e até existe muito falso cristianismo. Então, realmente,
não vamos chamar esse mundo ocidental de cristão. Vamos simplesmente chamá-lo de ocidental, que estamos um pouco mais corretos na nossa definição. E aí, nós podemos ver como entra na vida de cristãos um valor ou valores que são esposados por uma civilização que não dá a menor atenção para Deus, muito menos para a sua revelação para nós na Bíblia. Por exemplo, sucesso. Nós queremos o sucesso. Nós achamos que a nossa meta de vida é ser bem-sucedido naquilo que nos propomos a fazer ou obter. Sucesso não é Deus. O que Deus tem para nós é uma vida de trabalho e de uma busca incessante de nos amoldarmos ao caráter de Deus para podermos projetar Deus ao nosso redor. O sucesso não faz parte do plano de Deus para a vida do cristão. Pode acontecer, mas aí é um plano individual que ele tem, mas não é geral. O que mais podemos falar? Por exemplo, nós buscamos a fertilidade a qualquer custo hoje. Hoje, para certas pessoas, é interessante, a mesma sociedade que prega o aborto livre, também prega, e esse é legal, fatura horrores em cima de fertilização artificial. Porque hoje ter um lar, uma família e filhos passou a ser um objeto de desejo, às vezes maior do que Deus, porque o que move não é o amor, o que move, às vezes, é o sentimento de consumo, de ter esse filho. Que outros ídolos podemos ter? Nós podemos ter uma ideologia política como ídolo. Ela toma o lugar de tudo. Tudo é subordinado à nossa ideologia política, como nós entendemos a sociedade. Independente de se essa ideologia bate ou não com o que Deus propõe. Nós temos um ídolo muito forte, que eu vou tratar isoladamente, que é o dinheiro. Tanto que Jesus deu a ele o nome de Mamon. É um ídolo que tem um nome específico. É um demônio, um deusinho chamado Mamon, que é justamente a nossa adoração ao dinheiro. Tem o poder, nós vamos falar sobre o poder também. Enfim, não há falta de falsos ídolos. Como eu disse antes, a nossa própria família pode virar o ídolo. Meus filhos vêm antes de tudo. Vêm antes de Deus também? Já não deviam vir antes do seu cônjuge. Mas vem antes de Deus também a sua família, seus filhos. Tudo isso é mais importante do que Deus? Nós podemos até colocar a nossa igreja, a nossa denominação, a nossa liturgia, a maneira que nós realizamos o culto, a maneira que nós nos expressamos ao cantar e ao louvar ao Senhor, nós podemos transformar isso em ídolo. Hoje o culto não estava bom, porque hoje a vestimenta do reverendo deveria ser cor de laranja e ele veio num pink desbotado. Gente, a liturgia virou ídolo. Isso que acontece. O próprio pastor pode virar um ídolo do seu rebanho na igreja. Se há um lugar em que
o ídolo é criado, se ele não prestar muita atenção, é no púlpito. Em síntese, nós precisamos sempre estar atentos aos valores que nós estamos dando importância, que podem ser valores importantes, mas desde que não ultrapassem em verdade e em importância o único Deus a quem devemos adorar, a cujo nome deve ser exaltado acima de todos os nomes. Eu proponho que vocês leiam o capítulo 22 do livro de Êxodo, dos versículos 1 a 10. Vocês vão ver a importância que é dada à idolatria por Deus, o aviso que ele dá. E para a nossa próxima discussão, 2 perguntinhas. Primeiro, quais os ídolos que você identifica na sua vida? E cite uma ou mais maneiras de evitarmos cair na armadilha da idolatria nossa de cada dia. Um abraço e até bem breve.